Uma das maiores tragédias da arte, neste começo do século XXI, é o surgimento do justiceiro social disfarçado de crítico. Seja falando sobre cinema, quadrinhos, moda, música ou teatro, esses tipos não conseguem enxergar o fazer artístico para além de um puritanismo emasculado. O puritanismo original, aquele nascido da fé protestante, estava carregado de uma visão concreta do pecado e de nossas falhas. Este puritanismo vegano de hoje em dia é pura basófia a lidar com questões falsificadas da natureza humana. E, pior ainda, esses ditos críticos vão aí formando já uma geração de artistas que não percebem, pior, não entendem que a arte e a cultura possuem em sua raiz um teor de violência e sacrifício que requer daquele que ousa criar coragem, determinação, por vezes sobre-humana e, por vezes, chegando até mesmo à autoimolação. Não é por acaso que alguns dos mais significativos criadores da história cultural tenham morrido na miséria ou enlouquecido, e outros ainda, por sua arte, foram extremamente gananciosos, mesquinhos e cruéis. Se hoje ouvimos as obras de um Wagner e nos encantamos por elas, deixamos de lado sua megalomania e esquecemos que, por muito tempo, foi ele um pária político que, por vezes incontáveis, foi perseguido pela polícia imperial. Se nos maravilhamos com as obras de um Caravaggio, precisamos resgatar que, na melhor das hipóteses, era ele um assassino, procurado por toda Roma em seu tempo por um crime bárbaro. Se Paul Gauguin conquistou sua liberdade artística, foi à custa de sua família, abandonada à própria sorte, enquanto descobria ele novas cores e formas. Se lemos os poemas de Emily Dickinson, pouco lembramos de sua vida de isolamento profundo, mas que ainda assim jamais deixou ela de buscar a palavra certeira, a palavra além das palavras. Esquecem estes novos críticos que a arte nasce junto à religião e ao ritual, que culto e cultura possuem a mesma raiz. O que os une é uma tentativa de reordenar a natureza. Não é por acaso, portanto, que muitos cineastas falam da experiência religiosa envolvida quando vemos um filme no cinema. Ora, se há uma fórmula ou aspecto da arte que pode ser traduzido de uma forma simples e direta, é este. Arte é ordem. Arte é escândalo. Arte é a pedra de tropeço. Mas a ordem não é necessariamente justa, bondosa ou bela. Muitas vezes ela é arbitrária, dura e cruel, especialmente com os criadores. Não é à toa, portanto, que a grande arte irá chocar e perturbar ideólogos de todos os matizes, que não suportam a verdade do ato criador. Ato este que explicita aqueles demônios de nossa natureza comum: violência, crueldade, desejo, sexo. É justamente por lidar com esses aspectos quitônicos da criação que o artista por vezes irá se perder, se desgastar, irá por vezes incontáveis romper limites sociais e até morais. E uma parte aqui se faz necessário. Há um outro lado pernicioso desse tipo de crítica social que é hegemônica hoje em dia, que é incutir na classe artística a pretensão de ser esta o norte moral da sociedade, como se por conta de seu talento artístico, que não deixa de ser apenas um domínio técnico excepcional de alguma prática artesanal, fossem esses nomes modelos morais de conduta. Ora, justamente por lidarem com aqueles aspectos mais cruéis da nossa natureza, é que o artista não será o modelo a ser seguido, pois transita ele em limites e situações que a maioria de nós jamais teria condições de encarar. No fundo, o sacramento e a arte são perigosos e arriscados para o homem comum. Mas, diferente do xamã, o artista moderno não tem mais um status moral ou espiritual, sendo reservado este para o campo religioso ou filosófico. O que lhe cabe é criar e deixar sua obra existir para além de suas intenções iniciais, para além de si mesmo. Em contrapartida, justamente por viverem nas fronteiras do exílio e da sociedade, os artistas devem estar atentos às suas utopias pessoais, a seus próprios totalitarismos artísticos, e devem saber estes da inerente violência envolvida em seu campo de ação. Aliás, este aspecto violento da criação artística sempre foi algo percebido e respeitado, tanto que temos no teatro elisabetano um dos seus pontos mais evidentes. Não por acaso, o ofício dos atores e dramaturgos era limitado, naquela época, apenas aos homens, sendo vedada a participação das mulheres. Isso não era por um machismo rasteiro, mas porque reconhecia a sociedade na época os aspectos imorais, demoníacos da criação. Para esses novos críticos, o papel da arte se limita a uma expressão de conflitos de poder, onde a arte não é mais um veículo de regeneração, mas de divisão social.
Para esses novos puritanos, a arte só serve como suporte para mudanças políticas ou sociais. E, pior ainda, ao espalhar este novo credo, esta nova moral, eles nada mais fazem do que tirar à arte o seu real poder, aquele de nos resgatar das limitações da natureza e de seu totalitarismo avassalador. Como se não bastasse, isso ainda faz dos novos artistas seres apalermados, boçais e preguiçosos, que não têm mais a coragem e a ousadia da criação verdadeira, e mergulham em um poço de autocomiseração infantiloide e basbaque, que exige proteção e compensação plena por e para suas transgressões. Neste ponto, acreditar que uma nova crítica possa surgir e resgatar a arte e os artistas de si mesmos é tarefa hercúlea, mas não impossível. Basta ter aí um pouco também daquela coragem da criação da qual fala Paul Johnson e ousar arriscar, percorrer trilhas novas e ouvir as vozes do silêncio.